Bien, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro, básicamente, evento académico. Es el tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética y hablamos del sexto Encuentro Nacional de Médicos Estéticos. Luego de haber tenido ya una primera jornada, en la primera parte de lo que se ha programado para este sábado con mucho éxito y con bastante expectativa de parte de tanto de los panelistas como también de los participantes. Y luego de haber disfrutado de un almuerzo, vamos a continuar con básicamente la segunda parte de nuestro congreso. Y en este caso, compromete justamente poder abordar el tema de bioestimulación facial, ¿sí? Con poliláctico a través de la doctora Adriana Smith, quien también se conecta desde el Brasil. Y la doctora Adriana Vidal Smith es máster en alergias e inmunología, posgraduada en medicina estética, dermatológica y cirugía dermatológica, a quien también le vamos a dar la más cordial bienvenida. A todos ustedes también bienvenidos, gracias por conectarse. Esperemos que estemos ya prestos a poder continuar con lo que es este tercer el Congreso Boliviano de Medicina Estética y el sexto Encuentro Nacional de Médicos Estéticos. Si tenemos ya todo el material, podemos entonces comenzar con la ponencia de esta importante temática a través de la doctora Adriana Smith desde Brasil. Adelante, por favor. Olá, é um imenso prazer estar aqui com vocês nesse Congresso Boliviano de Medicina Estética. Agradeço o convite da ASOBOME e a doutora especial, a doutora Kelly. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com ácido polilático. Eu sou Adriana Vidal Schmidt, sou médica radicada em Curitiba, Paraná, no Brasil. E estarei compartilhando com vocês a experiência que eu tenho com ácido polilático, que é desde 2005, quando esse produto foi lançado no mercado brasileiro. Então a gente sabe que inicialmente ele vai fazer uma correção mecânica pelo volume que nós injetamos, né, que é um poliofilizado que nós adicionamos água destilada, e aos poucos vai havendo essa proliferação celular e acúmulo de fibroblastos que vão produzir o colágeno, que isso que vai nos dar o efeito sustentado, o efeito de lifting e a correção das lipoatrofias. Então ele vem em um pó estéreo contendo esse pó liofilizado. Aqui no Brasil nós temos duas apresentações, o Sculptra e o Eleva. O Sculptra tem 150 mg por frasco, o Eleva 210. O Sculptra lançado então em 2004 e o Eleva em 2020. Então o mecanismo de ação eu já comentei ali com vocês. O que eu oriento para os pacientes, para ser extremamente prática nesse congresso? Que faça 3 sessões, uma por mês, e depois manutenção uma vez por ano. Isso para a maioria dos pacientes. Dependendo do grau de lipoatrofia, idade avançada, né? Então a gente vai, estilos de vida, por exemplo, atletas pesados, fumantes, a gente vai orientar até umas 4 sessões e a intervalos aí um frasco a cada 6 meses, certo? Então o que nós vamos orientar os pacientes? Nós vamos corrigir as depressões, vai promover um efeito lifting sustentado, vai ser um resultado natural e a longo prazo. O ácido polilático não é nada que você faça para o paciente ansioso que quer estar bem no mês que vem. Nós chamamos os pacientes com 6 meses da primeira sessão, então fazemos 3 sessões mensais e depois chamamos o paciente com 6 meses para fazer as fotos e realmente a maioria, a imensa maioria, se surpreende com o resultado. Tá? Então as áreas potenciais de aplicação, nós podemos fazer aplicações supraperiostais a nível de têmpora, de malar, de mandíbula, de fossa piriforme. Nós podemos fazer aplicações subcutâneas para repor coxins adiposos da região médio facial e também de têmporas, ou eventualmente até aplicação subdérmica para melhorar a qualidade da pele naquela região. Então esse slide eu acho bem didático, que mostra os pontos que nós utilizamos para correção de absorção óssea, pontos que nós utilizamos para absorção e reposição de coxins adiposos e os pontos para a flacidez. Então, o Sculptra, como que nós vamos diluir?
8 ml de água destilada e 2 ml de lidocaína. Enquanto o Eleva são 10 ml de água destilada e 4 ml de lidocaína. Esse slide é muito importante, que mostra onde a gente não deve injetar o ácido polilático. Nessas regiões de fronte, de região periocular, nasal e justa pele oral. Aqui é um estudo que validou para nós o uso do Sculptra, especialmente o ácido polilático do nome comercial Sculptra, o uso imediato dele após a reconstituição, porque anteriormente nós diluíamos 24 a 48 horas antes. Hoje em dia nós já fazemos uma diluição imediata, tá? E então com água destilada, agitamos vigorosamente por 1 minuto, depois adicionamos o anestésico, aqui no caso 2 ml de lidocaína 2% como sem vaso constritor, analisamos as áreas a serem tratadas e daí partimos para a aplicação. Para decidir aonde vamos aplicar, nós vamos ter que avaliar o grau de lipoatrofia, grau de reposição, de reabsorção óssea, o grau de flacidez e a condição e o estado da pele. E daí vamos personalizar para cada paciente a aplicação. Então, alguns pacientes vão ter uma deficiência maior de coxins adiposos, então nós vamos concentrar a nossa aplicação ali. Alguns pacientes vão ter sulcos mais profundos, então nós podemos concentrar a nossa aplicação ali. E para a imensa maioria nós vamos trabalhar esses coxins laterais aqui, que você vai fazer um sutiã de sustentação de face e têmporas, que vai ser responsável por aquele efeito lift. Aqui as regiões onde você, marcadas com esse X vermelho, onde você não deve injetar para não agravar o sulco, para não agravar o defeito. Os pontinhos brancos, regiões onde você pode eventualmente fazer injeções justaósseas. E as regiões demarcadas em verde, onde você pode fazer as aplicações ou com agulha no subdérmico ou com a cânula no subcutâneo. Então vamos estabelecer prioridades para cada paciente. Lógico, se houver um maior grau de hipotrofia, umidade avançada, um metabolismo acelerado, nós vamos precisar fazer um maior número de sessões e manutenções a intervalos mais curtos. Logicamente, maiores volumes nós vamos concentrar em áreas de lipotrofia e sulcos, sempre anotando no prontuário, planejando antes da aplicação. Aqui são modelos que você pode utilizar para fazer uma distribuição mais homogênea do produto, visando principalmente as porções laterais da face, porque nós sabemos que a injeção nessas porções laterais da face vai promover um efeito de lifting. Isso foi confirmado pelo estudo do Cotofana e colaboradores, foi publicado agora em 2021. Então nós temos esses ligamentos, o ligamento de adesão temporal, nós temos o espessamento orbitário lateral, o ligamento zigomático e o ligamento mandibular. Esse nós desviamos um pouquinho para não acentuarmos a linha do jaw. Então aqui nesse modelo dessa paciente está demarcado bem. Nessas regiões laterais a essa linha ligamentar, eu vou obter um efeito de lifting. Nessas regiões mediais a essa linha ligamentar, eu terei um efeito volumizador. Então, as etapas é anestesia em creme, nós utilizamos aqui no Brasil lidocaína a 3%, que tem o nome comercial Dermomax. O paciente fica com 15 a 30 minutinhos com anestésico, daí fazemos a marcação com o paciente sentado, aplicação e posteriormente massageamos por 5 minutos as áreas tratadas. E o paciente vai ser orientado a também fazer as massagens por 5 minutos com qualquer creme que deslize, na sua casa, vai fazer 2 vezes ao dia por um período de 1 semana, ou 5 minutos, 5 vezes ao dia por 5 dias, que eu particularmente considero um pouco inexequível, tá? Esclarecemos o paciente que são necessárias 3 aplicações, a inicial com 30 e com 60 dias, que aquele edema facial inicial será absorvido rapidamente, mas que o resultado estético será gradual. Nós chamamos o paciente para as fotos de pós-tratamentos 6 meses depois da primeira sessão de 3 sessões. Então, nós fazemos uma sessão mensal por 3 meses consecutivos e depois, com 6 meses, esse paciente vem para tirar a foto e constatar o grau de melhora que ele teve. Geralmente, as pessoas ficam muito surpresas com esse grau de embelezamento, de rejuvenescimento
que ele promove. Logicamente que os resultados vão ser distintos para cada paciente, dependendo da idade, estilo de vida, genética, que cuidados que ele tem, né, com o uso de fotoproteção e outros tratamentos estéticos. Aqui alguns resultados que nós temos após essa paciente após a terceira sessão. Aqui demonstrando claramente um efeito de lifting que nós obtivemos nesta paciente. Aqui ela foi indicada 4 sessões para compensar essa lipoatrofia, é uma atleta pesada. Aqui sou eu, pré-tratamento em 2005 e aqui pós na minha manutenção de ácido polilático em 2010. Até aqui eu não tinha nenhum tratamento de preenchedor. Esse resultado é única e exclusivamente com o ácido polilático. Aqui para mostrar o embelezamento que nós podemos proporcionar aos nossos pacientes com o ácido polilático. Aqui ao longo de 3 anos, como melhorou a qualidade da pele, efeito lifting, como nós compensamos sulcos e lipoatrofias, tá? Essa paciente, uma paciente jovem que se submeteu a 3 sessões, também fez toxina botulínica, mas dá para perceber bem esse efeito lifting que apresentou na face. Essa outra paciente também, nós fizemos também a toxina botulínica em preenchimento de mento, mas no restante é só o ácido polilático que proporcionou esse embelezamento à face da paciente. Realmente é um resultado muito natural, né? Uma paciente com uma idade em torno dos 50 anos, que fez como único tratamento a toxina botulínica e o ácido polilático, 3 sessões. Esse é o resultado 6 meses após a primeira sessão, demonstrando como nós compensamos lipoatrofias, sulcos e ainda promovemos um certo efeito lifting. Aqui também demonstrando uma lipoatrofia de terço inferior da face, desse coxim bucal bem deflacionado e como nós conseguimos melhorar após o tratamento e mesmo com o decorrer dos anos com as manutenções. Aqui mostrando que ao longo dos anos os pacientes se mantêm esteticamente de uma maneira bem favorável, né? Não existe aquela lipoatrofia que seria esperado com o passar dos anos, especialmente em mulheres menopausadas, né? Aqui um outro exemplo também, com o passar dos anos. Lógico que complicações podem acontecer, especialmente se não forem respeitadas as técnicas da injeção subdérmica subcutânea, que nas regiões que eu mostrei ali que não devem ser injetados. O que pode acontecer com ácido polilático é formação de pequenos nódulos fibróticos bem discretos e só perceptíveis à palpação, que não necessitam tratamento e vão ser eliminados à medida da reabsorção do produto. Granulomas são extremamente raros, menos do que 0,1%, e eu, nesses 16 anos de experiência que eu tenho com ácido polilático, especialmente facial, não tive nunca nenhum caso de granuloma, nenhuma complicação grave. Aqui mostrando o evolutivo de 10 anos de uma paciente, para ver como realmente não houve esse grau de envelhecimento que seria esperado pela passagem do tempo, né? Então, o que eu tenho observado ao longo desses 16 anos da minha experiência com ácido polilático, que os pacientes que fazem esse tratamento regularmente envelhecem com um ritmo menos acelerado no que diz respeito à flacidez e perda de vício na pele, com excelentes resultados no longo prazo. Eu mostro aqui as minhas fotos. Na esquerda do vídeo de vocês sou eu em 2005 e na direita em 2020, tá? Aqui sem nenhum procedimento cirúrgico. De preenchedores ácido hialurônico em pálpebra superior, em lábio, em nariz e malar. Tirando isso, é só o ácido polilático em todo esse terço médio facial, em têmporas, em região de mento, tá? Aqui mostrando que realmente ele melhora a qualidade da pele, ele faz um efeito de lifting em têmporas e ele, sem dúvida, previne a formação de sulcos mais profundos faciais. Então, eu gostaria muito de agradecer imensamente à Associação Boliviana de Medicina Estética por ter me convidado para dar essa aula para vocês. Espero que vocês gostem bastante. Agora nós vamos passar a parte prática, né? É uma grande oportunidade poder mostrar o meu trabalho a esses queridos colegas da Bolívia, né? E lembrando que nós fazemos cursos para médicos de toxina botulínica, preenchedores e ácido polilático. Aí está o nosso contato do WhatsApp
para maiores informações. Nós temos um grupo no Facebook, Médicos Cosmetria e Estética Facial Avançada, e colocamos no nosso Instagram também, o nosso contato é Adriana Vidal Schmidt, para vocês. Mais uma vez agradecendo essa oportunidade e vamos passar agora para a parte prática. Muito obrigada. Nós temos essa paciente, que é uma paciente jovem, é uma paciente de 40 anos, que ela tem um bom arcabouço ósseo, ela não tem sinais de reabsorção óssea ainda, ela não tem sulcos muito profundos, mas ela já tem um certo grau de lipoatrofia aqui, de coxim malar medial e de têmporas. Então, como que eu fiz a marcação? Nós vamos distribuir 1 ml na têmpora, 1 ml nessa região pré-auricular, que eu poderia fazer por aqui, ou poderia fazer por aqui também, por essa região do ângulo da mandíbula. Então, 1 ml em têmpora, 1 ml em região pré-auricular, 1 ml a nível de coxim malar medial, aqui que ela perdeu, né, que ela já tem uma certa perda, 1 ml em cada sulco e 1 ml aqui para compensar esse C1, aqui, essa deficiência que ela tem nessa região. Logicamente que se ela tivesse uma reabsorção óssea, eu poderia fazer os pontos para a reabsorção óssea justaperiosteais com agulha, poderia fazer aqui também no pré-jaw, né? Se fosse uma paciente que tivesse muita flacidez de pele, eu poderia fazer aqui aquele triângulo invertido aqui, fazendo aqueles palitinhos perpendiculares para melhorar essa qualidade da pele nessa região. Então, dependendo da necessidade, para essa paciente eu optei por essa técnica, porque eu vejo que ela tem essa deflação de coxim e de têmporas, e eu quero fazer um efeito de lifting, né? Vejam que os ligamentos estariam mais ou menos nessa região, eu desvio um pouquinho o jaw, então o que eu estou injetando nessas regiões vai fazer o efeito lifting, e aqui eu vou fazer a volumização onde ela está precisando. Espero que vocês tenham entendido bem. Tá? Então, agora nós vamos partir para a aplicação. Eu vou fazer os pontos de entrada da minha cânula, eu vou usar uma cânula 22, tá? Então, eu faço pontinhos de entrada da cânula e vamos anestesiar esses pontinhos já. Aqui eu tenho lidocaína 2% com vasoconstritor, então eu vou anestesiar os pontinhos de entrada da minha cânula. Eu direciono a minha cânula.
é muito importante massagear bem para uniformizar o produto e não deixar grumos que possam formar pequenas nodulações sobre a pele. E essa massagem o paciente é orientado a fazer em casa também. Então nós fazemos aqui com os polegares, olha. Isso é muito importante. Em toda a região que foi abordada, nós fazemos a massagem. Essa massagem pode ser feita com qualquer creme que deslize sobre a pele. Não há necessidade, pode ser feito até com o próprio clorexidine. Sabãozinho de clorexidine que desliza. Pode ser feita com filtro solar. E em casa, eu oriento que às vezes faça uma das vezes, das 2 massagens que vai fazer no dia. É melhor fazer bem feito 2 vezes do que orientar 5 vezes o paciente não fazer direito. Que eu oriento que faça com o sabonete líquido na hora do banho. O sabonete líquido é ótimo, desliza bem. Gostaria de agradecer à doutora Kelly e aos queridos colegas da Associação Boliviana de Medicina Estética pelo convite para estar aqui participando com vocês. Meu muito obrigada e um grande beijo diretamente do Brasil. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí teníamos justamente la ponencia de la doctora Adriana Smith desde Brasil, con ese tema de la bioestimulación facial con poliláctico que acabamos justamente de poder presenciar. Para poder trasladar justamente esas preguntas y para que nos pueda ayudar con el tema del idioma, le vamos a pedir por favor a la doctora Kelly si nos puede colaborar y así poder hacer el trabajo de interpretación como también de traducción y así podamos realizar las consultas de una manera adecuada. Doctora Kelly, le pedimos por favor que nos pueda colaborar en este tema. Claro que sim, boas tardes a todos os colegas. Bem-vinda, doutora Adriana. Um prazer ter você aqui. Agora vamos tentar traduzir um pouco aqui para ajudar os colegas, porque às vezes pelo idioma fica alguma dificuldade, então eu vou estar aqui para estar traduzindo, tá? Vamos ver aqui as perguntas que eles colocaram aqui. Doutora Adriana, qual é a quantidade máxima que se pode aplicar por área ou em uma sessão? Normalmente nós fazemos 1 frasco por sessão. Na face, né? No corpo não tem limite. Cada frasco para o corpo corresponde a uma área de uma folha de papel sulfite, normalmente, se você quiser melhorar a condição da pele. Para faces com muita flacidez, muita perda de volume, você pode orientar 2 frascos. Então, 1 a 2 frascos por sessão na face. Eu creio que podem compreender bem, pero um frasco normalmente por sessão, pero pieles que necessitam mais reforço, então a doutora nos indica que podemos fazer 2 frascos por sessão e o corpo não há limites. Normalmente a área é de uma hoja de papel bond, ¿ya? Para o corpo. Muito bem, vamos ver se há outra pergunta acá. Doutora, em caso de complicações, formação de nódulos e granulomas, como nós podemos manejar? Veja, granuloma, eu nunca tive esse tipo de complicação. Nódulos são relativamente comuns, pequenos nódulos da cabecinha, tamanho da cabecinha de um grão de arroz, principalmente nessas regiões aqui. São nódulos palpáveis, não são visíveis, então não precisa se fazer nada, não há necessidade de fazer nada. Pero se são visíveis, a orientação seria a injeção de soro fisiológico no centro do nódulo. Eu tive um nódulo recente em têmporas, visível, injeção de soro fisiológico, 1 ml de soro fisiológico bem no centro do nódulo, e fiz em 2 sessões e desapareceu. Se os nódulos são muito grandes, pode-se injetar corticoide, triancinolona.
bem diluído, né? Em 5 miligramas por ml. Então, muito pouquinho, muito pouco, só no centro do nódulo. Mas, geralmente, o soro fisiológico resolve se são nódulos precoces. Ou seja, 1 ml naquele nódulo precoce, Adriana. Até quanto tempo, mais ou menos, você aplica o soro fisiológico? Até uns 30 dias, com certeza dá para fazer, e o resultado é muito bom. Perfeito. Então, se há nódulos, o que a doutora nos indica é aplicar suero fisiológico 1 ml no centro del granuloma, no, perdão, del nódulo, mais ou menos, se o paciente hemos aplicado hoje em 30 dias, todavia se pode aplicar o suero fisiológico e se arregla todo. ¿Ya? Sim. Vamos a ver outra perguntita acá. Doutora, em caso de obstrução vascular acidental, qual é o manejo imediato? Não há problema, porque o tamanho da partícula é muito pequeno, muito chico. Então, não é impossível fazer oclusão vascular importante. Então, e nós utilizamos cânulas. Então, não há essa. Caso ocorresse, né, seria como se hace com ácido hialurônico, né, hialuronidase, compressas quentes, mas não creio que seja possível. Você nunca viu um caso, né, Adriana? Você não, tem não experiência, não? Não. Perfeito. Então, como disse a doutora acá, como utilizamos cânula, é muito difícil, quase impossível que passe isso. No caso de que passara, hacer compresas calientes, ¿no? Y hialuronidasa también para ayudar, pero que es bastante difícil que pase eso. Vamos a ver acá. Otra pregunta, doctora, ¿podemos utilizar ácido poliláctico en todos los planos? Sim, desde justa periosteal, subcutâneo, a nível de coxins adiposos, e na subderme também em palitinhos. Então, é um produto muito versátil, muito versátil. Então, se pode em todas as áreas, dependendo da necessidade de cada paciente. E se eu água acá, sempre, porque me gusta o efeito acá, me gusta o efeito acá, então eu água aqui, no centro facial também, não só aqui. Ou seja, na parte central, você disse que não é indicado em fronte. Fronte, periocular, perilabial. Mas em sulco, sim, perda de coxins, sim, temporal, e acá me gusta muito esse efeito, porque hace assim. Aqui estão perguntando, doutora, se é possível colocar ácido hialurônico na mesma sessão. Sim, sem dúvida, pode se aplicar. Há uma técnica aqui em Brasil que se chama firm and lift, que nos ponemos ácido hialurônico acá para sustentar e o ácido polilático para melhorar a qualidade da pele. Sim, hacemos na mesma sessão. Perfecto. O sea, la doctora ya está hablando español, ya no necesita ni la traductora. Yo comprendo todo, eu não hablo muito, pero compreendo. Está muito bem. Doutora, estão perguntando aqui também, vamos ver aqui, alguma publicação que menciona que se possa misturar a hidroxiapatita de cálcio? Que eu tenha conhecimento, não. Mas é perfeitamente possível, porque o ácido polilático, ele é muito, muito compatível. Então, dificilmente ele teria qualquer problema com outros. E o lançamento agora de ácido hialurônico com hidroxiapatita de cálcio, eu creio que no futuro também possa ser feito com ácido polilático, alguma coisa parecida, porque é muito compatível, não há incompatibilidades entre os produtos. Perfeito. Vamos ver aqui se há alguma outra pergunta. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma outra pergunta, se quedou todo claro, porque com a prática uno já mira e é mais fácil, não? A doutora nos explicou que vamos a poner 1 ml nas laterais, em temporal, não, doutora? Aqui na lateral também. Generalmente é 1 ml por área, 1 ml acá, 1 ml acá nas laterais, acá,
1 ml, 1 ml em cada sulco, acá também 1 ml, generalmente. Mas, por exemplo, tenho uma paciente que tem muita perda aqui. Posso colocar com ele 12 ml em cada lado. Uhum. Perfeito. Doutora, eles estão perguntando o tempo prévio de preparação do Sculptra, por favor. Imediato. Reconstituição. Há artigos muito recentes da literatura médica que nos autorizam a fazer o uso imediato. Não há necessidade de diluir 24, 48 horas antes, como era hasta o último ano. Agora podemos diluir de imediato. Excelente. Isso nos ajuda bastante também, né, Adriana? Sim, e há artigos que validam que as propriedades físico-químicas não se cambiam. Perfeito. Muito bem. Alguém tem alguma outra pergunta? Quanto tempo nós podemos guardar o produto já reconstituído, por favor? Por hasta 4 semanas, pero sin la adición de la lidocaína, apenas la água destilada. Você pode pôr na geladeira, como chama? Refrigerador? Por hasta 4 semanas por el consenso. Você por 4 semanas, doutora, você pode pôr. Vamos ver se há algo mais. Alguma outra dúvida, doutores? E eu creio que seria isso. Adriana, muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Adorei participar.